Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, vamos fazer oração aqui? Ora aí pra gente, Ednei. Senhor meu Deus e Pai, mais uma vez nos reunimos, eu, o Lucas e o Léo, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha nos inspirar e nos dar entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer da gente. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Que a partir de agora seja o Senhor a falar através do Léo e prepara o nosso coração para receber, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá. Um tempo de angústia sem precedentes. Lição número 15 aqui. Então vamos ver o que ele está dizendo aqui pra gente. Antes do retorno de Jesus a essa terra, haverá um tempo de grande prova para o povo de Deus. As provações são permitidas por Deus, com o objetivo de transformar o nosso caráter. Então vamos ver o que está escrito lá em 1 Pedro 4, 12 e 14. Dá uma olhada aí, Lucão. Primeira carta de Pedro, lá no Novo Testamento, lá perto do fim, lá. 1 Pedro 4, 12 e 14. Achou aí? Achei, peraí. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis, com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Muito bem. Olha só, se pelo nome de Cristo sois, vituperados ou desqualificados, ou como é que está a sua versão aí? Blasfemados. Blasfemados, você é uma pessoa feliz, porque assim como Jesus foi blasfemado também, maltratado e teve glória, você também vai participar da glória dele. Então, sois injuriados, tá na minha aqui. Bem legal. injuriados. Injuriados também vem de injustiça, né? De júri. Então, assim, a boa notícia do livro de Daniel é que esse tempo, que nesse tempo de prova se levantará Miguel, que é o próprio Cristo, para salvar os seus filhos fiéis. Então, vamos lá. Que revelação foi apresentada a Daniel com relação aos últimos dias? Daniel 12, 1. Então, vamos lá agora voltar para o nosso livro original, que a gente está estudando. Daniel 12, 1. E naquele tempo, Miguel levantasse o grande príncipe que representa os filhos do seu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo, o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Muito bem, então, primeira coisa importante aí. Está dizendo que vai ter o título do capítulo, não sei como é que está o seu, mas aqui está o tempo do fim, o meu. Aqui está a profecia do fim dos tempos. Muito bem, então é a mesma coisa, né? Então, no fim dos tempos, do tempo do fim, né, vai se levantar Miguel. Então, olha só, Daniel escreveu, nesse tempo se levantará Miguel. De que tempo está falando Daniel? Parece que essa frase está relacionada à expressão no tempo do fim, né? Se você lê ali 11:40, ele ajuda a gente a ter essa certeza. Lê aí pra gente 11:40. E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará. O rei do norte virá contra ele, como um furacão, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios. E ele adentrará as nações e os inundará e atravessará. Muito bem. Então está falando aqui que no fim do tempo, no tempo do fim, vai ter alguma coisa ali. E de que então ele está falando do tempo final. Isso quer dizer que o profeta Daniel situa os acontecimentos do capítulo
12, depois do ano de 1798 e 1844. Lembrando que 1844, como nós falamos, né, foi a última data com profecia com data. 1798 começou o tempo do fim e em 1844 foi a última data para que tinha na Bíblia, que era 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. A partir daí a gente não tem tempos. Não diz, depois de tantos meses vai vir Miguel. Não tem. Não tem isso. Então, depois de tantos anos vai cair a primeira praga. A gente não sabe. Não tem. Né? Então, a última profecia com data foi em 1844. Um tempo de angústia no tempo do fim. Antes do retorno de Cristo a esta terra, os filhos sinceros de Deus passarão por um tempo de angústia jamais experimentados na história. Que descrição faz o profeta Jeremias deste mesmo evento? Então vamos lá, Jeremias 30, 5 a 7. Jeremias 30, 5 a 7. Porque assim diz o Senhor: nós ouvimos uma voz de tremor, de medo e não de paz. Perguntai agora, e vede se um homem entra em trabalho de parto com o filho. Por que razão eu vejo todo homem com suas mãos sobre os seus lombos, como uma mulher em trabalho de parto, e todas as faces se tornarão pálidas? Ai de mim, pois aquele dia é grande, tal que nenhum é semelhante a ele. É o tempo da aflição de Jacó, mas ele será livrado. Olha só, o templo da aflição, da angústia de Jacó. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar sobre a angústia de Jacó, né? Que toda vez as pessoas falam assim, angústia de Jacó, tá, mas que desgrenha é a angústia de Jacó? O que aconteceu com isso? Por que falam tanto da angústia de Jacó? Fala, Ednei. É no tempo que a porta da graça se fecha que começa a angústia de Jacó? E desce os 7 flagelos e tal? Sim. Por quê? Vamos lá, então vamos falar sobre a angústia de Jacó, né? Bom, ele está falando aqui, né? O profeta faz um paralelo entre a angústia final do povo de Deus e a angústia vivenciada por Jacó em seus dias. Em Gênesis 32, lemos a história da angústia de Jacó, ao saber que seu irmão Esaú, a quem ele havia enganado, vinha marchando contra ele, com 400 homens. A experiência de Jacó, tomada como exemplo na angústia que os filhos de Deus enfrentarão nos dias finais da história. Aí ele começa aqui a falar sobre o paralelo. Olha só. Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Né? Então aqui também você liga o 1 com 1, né? Se você liga esse número 1 aqui com esse número 1 aqui, né? Então vamos lá. Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Os remanescentes serão ameaçados de morte também. E aí, por isso que tem o fechamento da porta da graça antes, porque até o momento do decreto de morte, você ainda tem as 3 mensagens angélicas que os anjos tentam falar, olha, se arrependa, não adora a besta, nem o seu quem tem o seu sinal, caiu a grande Babilônia, fique esperto, não sei o quê. E aí, quando acabou o tempo da graça mesmo, ou seja, né, Jesus levanta, Miguel se levanta, aí começam os flagelos, e aí você lembra lá daquela situação de Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 12, acho que Apocalipse 12, que os anjos levantam e falam assim, não solta ainda os ventos, porque eu tenho que selar os 144 mil. Assim que acabar, pode soltar tudo. Lá em Apocalipse, deixa eu ver se eu estou viajando aqui. 7, Apocalipse 7. Apocalipse 7, ele fala assim, depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma.
Então, lembrando que quando a gente fala sobre eventos, a gente fala sobre tribulações na Bíblia, né? Um dos paralelos aí. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem foram dado poder para danificar a terra. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores ainda, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Ou seja, as pragas não caíram antes deles serem selados. Entende? Então, no momento que eles são selados, não tem mais volta, não tem mais opção. Se você vai lá para Apocalipse, você vê que existe uma parte em Apocalipse 22, 11, Jesus, né, Deus fala o seguinte, ó, quem é justo, faça injustiça ainda, quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, se santifique mais ainda. Ou seja, que ele falou, acabou, chegou, fim, já era, não tem mais chance. Agora é a minha hora, agora eu vou voltar, né? E aí, nesse momento, você tem os flagelos que caem, tá? Então, os flagelos só caem depois que todos estiverem selados. Por quê? Porque estes, eles não vão passar pelos flagelos. Mas isso não quer dizer que eles vão estar a salvo, porque algumas igrejas acreditam que Jesus vai levar a sua igreja para não passar pelos problemas, mas não tem dizendo isso não. Está dizendo que eles vão passar por aqui, eles não vão ser atingidos, assim como aconteceu com o povo de Israel no Egito. Eles não foram atingidos, mas quando secou as águas do rio Eufrates, do rio Nilo, secou a água para eles também, eles tiveram que buscar em outro lugar. Quando as pestes chegavam nas casas dos outros, eles estavam no meio, não chegava na casa deles, mas eles estavam lá, entende? Quando os filhos morreram, né, os primogênitos morreram, todos os vizinhos lá deles morreram, o deles não. Então, ou seja, eles estavam no meio. Entende? Então, assim, qual que é o paralelo entre Jacó e o tempo do fim? Então, Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Os remanescentes serão ameaçados de morte também pela besta, né? Jacó lutou para conseguir o livramento. Os remanescentes clamarão a Deus de dia e de noite por livramento também. Inclusive, em Apocalipse, fala sobre a oração dos santos que sobe como incenso suave para Deus, né? Satanás levou Esaú a marchar contra Jacó. Os ímpios marcharão contra os remanescentes. Satanás se esforçou para impor sobre Jacó a intuição da culpa, né? Satanás vai se esforçar para fazê-los pensar que seu caso é sem esperança. Como assim que o meu caso é sem esperança? Eu queria entender. Cara, é muito simples, porque não vai ser fácil, não. Imagina hoje com drone, com infravermelho, visão, calor, tudo, né, e tudo mais. O povo te perseguindo o tempo todo. Tem um filmezinho, bem assim, ele é bem fraquinho, mas ele é muito bom referente a isso. Se chama Os Discípulos da Luz da Lua, Disciples of Moonlight. Acho que é esse o nome. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem em português. The Disciples of Moonlight. Aqui, ó. Vamos, filho, carrega aí. É esse aqui, ó. Esse aqui. Os discípulos de novo, tem que ver se tem em português. Mas ele fala justamente sobre os últimos momentos em que a Bíblia vai ser proibida, porque, né, no caso deles aqui, a Bíblia foi traduzida, foi tida como porque incentiva homofobia, xenofobia, incentiva, por exemplo, que intolerância. Então eles alteraram a Bíblia, eles fizeram uma nova Bíblia e teve um povo lá que falou, não, cara, Bíblia é Bíblia, como assim? E aí eles começaram a ser perseguidos. E traz uma ideia muito boa sobre isso aqui, né? Fora isso, tem aquele da Novo Tempo lá, você chegou a assistir aquela sériezinha da Novo Tempo, Ednei?
Tem uma sériezinha da Novo Tempo também. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não. Quer ver, ó? Série Novo Tempo, Fim do Mundo, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Série. Qual é que era o nome daquela série? Vídeos. Novo Tempo. De Novo Tempo de Comunicação. Cadê aqui? TV. TV. Aí tem programas. Mas eu queria eu queria os vídeos lá. Cadê a Bíblia Fácil? Fé para hoje. Notícias, núcleo. Poxa, cara. Esqueci o nome. É que faz tanto tempo que eu assisti. Acho que faz acho que faz 1 ano e meio, 2 anos que eu assisti isso aí já. Aí tem aqui os canais, né? Que dá para assistir. Deixa eu ver, gravadora. Mas gravadora é de música, né? Eu não queria gravadora. Ai, A cara, última enfim. batalha? A última batalha? Será que é esse? Deixa eu ver. Feliz Seven. É um filme esse. Não, é uma série. Novo Tempo. Série. Fim do Se Mundo. você olhar Se eu olhar a capa, eu sei qual que é. todas as... Cadê aqui? Deixa eu ver. Ó, dá uma olhada nesse aqui, ó. Nesse link que eu mandei. Clica aqui, ó, no... Pera aí, já tô indo, ó. Tô clicando Não, aqui. tá aqui mesmo, no... Eu tô mandei. clicando, é que tá lá no chat. Não, 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 não. Não. Felicete. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem esse Felicete aqui. No playlist dele. Deixa eu ver se tem na playlist. Vamos ver aqui. Poxa, cara. É que já faz um tempinho também, né? O Retorno, esse aqui, ó. Essa série aqui, ó. O Retorno. Acho que é isso. Deixa eu ver. Mesmo. É a série O Retorno. Que eles estão sendo perseguidos e tal. É isso mesmo. Essa série aqui. Só que essa série eu só consegui. Eu só consegui ver pelo aplicativo mesmo. Aqui, ó. Dias de Perigo, não sei o quê. Ele tem duas temporadas. Ó, tá vendo? O Retorno Nós Somos Avisados, filme completo. E o Retorno Nós Somos Avisados, filme parte 2, parte 3. Enfim. Tem 1, 2 e 3, ó. Tem essas temporadas aqui. Então ele fala um pouquinho de novo. É meio simplesinho a produção, mas eles se esforçaram, cara. A gente tem que entender isso. Né? Se esforçaram, mas a mensagem tá dada. Justamente por. Eu acredito que boa parte é voluntário também. Tá? Daí não tem como Enfim. exigir muito. Jamais. O ponto aí principal é a gente lembrar o seguinte, cara. Por que Satanás vai tentar fazer com que o caso deles é sem esperança? Porque 2 pontos. Primeiro, você tá vendo que tá falando o seguinte, que continue o justo na sua justiça e o injusto na sua injustiça. Ou seja, as injustiças vão continuar acontecendo. Léo, ele vai sair, Jesus vai sair do santuário. Então, tipo, Sim. no santuário, o trabalho dele é interceder pela gente. Sim. Tá, a partir do momento que ele levantar, a oração já não é mais ouvida, né?
É aí que está o ponto da angústia de Jacó, né? Porque você ora para Deus para que ele te livre de alguma coisa e não é livrado. Você não é livrado. Mas ele dará a ordem aos seus anjos a teu respeito. Mas, cara, as coisas ruins vão estar acontecendo muito perto de você ou atingindo pessoas ao seu redor. Você fala, cara, será que eu tô salvo? Será que eu não tô salvo? Será que eu tenho um pecado que eu não confessei? Acabou, e agora? Será que eu vou para o céu? Não vou, porque, cara, não é possível, tá tudo isso acontecendo. Entende? A angústia que ele tem. Qual que era a angústia de Jacó? A angústia de Jacó é que, bom, veio um anjo aqui, ele vai me matar. Eu não fui perdoado pelo meu irmão, eu vou para o inferno. Essa era a Porque vai angústia começar dele. a estourar úlcera nas pessoas, tudo em volta de você, que você não. Né, Isso. úlcera, não sei o que. Isso aí são as 7 pragas lá do Apocalipse. Mas, de novo, é importante entender que por que as pessoas vão ter essa angústia? Porque, de certa forma, elas vão sentir que Deus não está respondendo elas. Entendeu? E aí vem uma pergunta aqui, ó. Que evento assinala o início desse período para a prova, povo de Deus? Apocalipse 15, 8. Bom, nem sabia, né? Nem lembrava, mas ele já falou um que eu falei aqui. Mas leia aí o 15, 8. E o Ednei leu o 22, 11, que eu já li aqui, mas enfim. Você tá no mudo, Lucas. Foi mal. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder, e nenhum homem era capaz de entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem cumpridas. Vai ler o 22, 11 É aí. isso que ele falou. Quando o templo for enchido de fumaça, ele não vai estar lá mais, Jesus intercedendo. Não vai. Por isso que continue justo na sua justiça. Lei. Continue injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Entende? Ou seja, da mesma forma quando acontecia aqui na Terra, quando o santuário celestial, né, no caso do santuário terrestre, quando Deus aceitava a intercessão, enchia o local de incenso e o Shekinah ali, a nuvem cobria todo aquele lugar, né? Dizendo que foi aceito, que os pecados tinham sido expiados e de que eles estavam livres. Da mesma forma, quando João ele está olhando para cima, ele fala assim: tô vendo o santuário. Tô vendo o momento da purificação, o dia do juízo, o dia do juízo. E Miguel se levantou e encheu o santuário, ou seja, acabou, ali acabou. Ali acabou. Né? O serviço foi terminado, entende? O serviço foi terminado, o santuário foi limpo. Então, assim, quando Jesus deixar o santuário celestial, não haverá mais oportunidade de arrependimento e salvação. Isso quer dizer que quem estiver salvo não poderá mais se perder, e quem estiver perdido não poderá mais se salvar. Todos estarão decididos. Por isso, precisamos estar atentos aos acontecimentos que ocorrerão antes desse evento. Lembrando que antes desses eventos, você vai ter o quê? Você vai ter lá Apocalipse 14, que são as mensagens dos 3 anjos. Anjo na Bíblia significa mensageiro, aquele que tem uma mensagem a entregar, né? Então, por exemplo, quem são os anjos que vão falar, olha, é melhor você temer a Deus, dar glória a Ele e honrar aquele que fez o céu e as terras e, obviamente, o sábado. E depois eu falar, tá vendo? Caiu a máscara da grande Babilônia. Vocês achavam que era tudo bonitinho, que ela era toda boazinha, toda apaixonada. Olha o que ela tá fazendo agora com quem não concorda com ela. E por último, era o seguinte, pessoal, fique esperto, porque se você aceitar a marca da besta, você vai tomar a ira de Deus na cabeça sem mistura. Isso aí é o próprio povo. Eu entendo que não vai vir um anjo do céu proclamando, falando isso. É o povo de Deus. Nos debates, nas coisas, falando, pessoal, presta atenção.
vocês vão tomar na cabeça aí. Isso aí é sem volta. Deus ainda tá te dando oportunidade. Ainda existe oportunidade, mas depois disso acabou. O cálice é a ira e o cálice, tipo, com mistura que a gente recebe hoje, por exemplo, seria a misericórdia, né? Essa mistura é a misericórdia, né? É que assim, vamos lá. Hoje, mesmo que ainda nós recebamos o cálice da ira de Deus, ele é com mistura. Por quê? Estava estudando, inclusive, Ellen White esse fim de semana, Patriarcas e Profetas, e ela diz o seguinte: Deus, ele quer nos chamar para reconhecermos o seu poder através das bênçãos. Então ele nos dá bênçãos para falar assim, ó, tá vendo como é que eu sou seu Deus? Como é que eu te cuido? Como é que eu, né? Como é que eu olho por você? Adora a mim, olha para mim, vem para mim. Então Deus, através das bênçãos, ele faz isso. Só que ela diz o seguinte: e se assim, mesmo assim, com inúmeras bênçãos, a pessoa não volta para Deus, ele manda a ira. Ainda como tentativa de que a pessoa olhe para ela. E aí começa a dar umas coisas erradas, começa a estragar, começa a ficar ruim, começa não sei o que, XYZ. Aí a tentativa de Deus é quê? Ele não está te matando, né? Igual aconteceu com Sodoma, Gomorra, com a própria Jerusalém, com as cidades que, por exemplo, Israel passava lá e não podia sobrar nada vivo. Não. Ele ainda está falando, olha, meu, tá ruim, eu tô te mandando isso, mas é para você voltar para mim, para que você tenha vida em abundância. Ou seja, mesmo assim, a ira de Deus ainda é misturada. Neste momento, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, é tipo assim, ó, chega, deu, acabou, já era, fim. Não tem mais oportunidade, não tem mais chance, vocês já torraram a minha paciência, chegaram no limite. Agora acabou. Ali é sem medida, meu querido. Ali é sem medida. Aí tu não tem para onde correr, tu não tem para onde ir, não tem segunda chance, não tem nada. Entende? Então, olha só. Ele está falando o seguinte aqui. Esse momento é também chamado do quê? Do fechamento da porta da graça. Essa expressão não está na Bíblia, mas o conceito por ela ensinado pode ser encontrado em diversos textos na Escritura. Então vamos lá. Ednei, pega aí Mateus 25:10, o Lucas pega Lucas 13:25, e eu vou pegar Apocalipse 3:7, porque o 22:11 a gente já falou. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Fechou a porta. Né? Leia aí para mim agora, Lucas. E uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo, vos dirá, eu não sei de onde vós sois. Você está vendo que... E aí, obviamente, a gente já... Ah, tá, desculpa, eu ia falar que a gente já leu o 22:11, mas eu ia ler o Apocalipse 3:7. Deixa eu ler aqui Apocalipse 3:7, ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve, isto é o que o santo, o que o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, está a dizer. Então, ele está dizendo o seguinte, cara, você vê na Bíblia, né, que por vários momentos fala sobre um momento em que, tipo, ó, vai fechar a porta. E aí algumas pessoas, elas não conseguem acreditar de que Deus vai fechar a porta. Então elas criam momentos de purgatório. Até os que são protestantes também acreditam no purgatório, porque eles acreditam que Deus vai vir, Jesus vai vir, vai levar os santos, aí aqueles que não foram tão santos assim
vão passar pela grande tribulação e aí depois Jesus vai vir. E tem os níveis de purgatório, né? Se você mentiu, você vai beber cálice de, de enxofre, sei lá, cálice de larva quente. Se você fez não sei o que, vão ser espetado a bunda do Enfim, cara. sei lá. Assim, umas coisas bem assim, cara. Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Então a gente viu pela Bíblia que por várias vezes ela fala o quê? A porta vai fechar. Ela deu vários exemplos disso. Uma hora a porta vai fechar. Então, se uma hora a porta vai fechar e Deus vai se levantar e falou, continue justo na sua justiça e injusto na sua injustiça, significa que vai ter um momento que não tem mais chance. E Deus fechou a porta com Noé, né? Noé entrou, Deus fechou a porta. Exatamente, né? Então vamos lá. Leia os textos abaixo e relacione a coluna de acordo com os eventos que ocorrerão antes do fechamento da porta da graça. Então vamos lá. O que vai acontecer antes do fechamento da porta da graça? O Lucas pega aí Joel 2, 23, 28. O Ednei pega aí Mateus 24, 14. Eu pego Apocalipse 13, 14 e 17. Joel, o quê? Que é? Deixa eu ver. Joel 2, 23, 28. Vou ler Mateus, depois eu pego o Coríntios. Ó, Mateus 24, 14 aqui, enquanto o Lucão acha aí. Do E será- 23 ao 28 23 e 28. e 28, beleza. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, olha só, tá dizendo, primeira coisa importante. Tá dizendo que o evangelho seria pregado, certo? Certo? E isso está em Mateus 24, 14. Vai, Lucão. Então, alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará a chuva temporã, moderadamente. Ele fará descer para vós a chuva, a temporã, e a serôdia no primeiro mês. E Tá. acontecerá, o 28 agora, pode ler ou tu vai explicar? Por favor, vai lá, eu falo depois. E acontecerá que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. Muito bem, olha só. Tá dizendo que velhos vão profetizar, jovens vão ter sonhos, né? Então, vai ter um momento em que o espírito ele vai ser derramado com muita intensidade, né? Que é a chuva serôdia ali que ele está falando, né? E as pessoas elas iam começar a fazer coisas que normalmente não tinham. Cara, eu vou contar uma parada para vocês. Essas coisas já estão acontecendo, não com intensidade, mas essas coisas já estão acontecendo, né? Você vê, por exemplo, esses dias eu estava assistindo, por exemplo, o testemunho do Rodolfo lá, que era do Raimundos. Pô, cara, que testemunho maravilhoso, cara. Que coisa legal de assistir, de ver a transformação dele. E ele fala das coisas que ele via. Aquela Sara Shiva, que era do grupo SNZ também, ela fala das coisas, das visões que ela começou a ter. Cara, assim, eu acho que as coisas estão começando a pipocar, né? O cara que saiu do de Hollywood lá, o Eli Gore lá, que saiu, acho que é Eli Gore, que saiu de Hollywood lá, que era super famoso, e ele começou a falar das coisas que ele via, enfim. As coisas estão começando a pipocar, uma aqui, outra ali. Denzel Washington. Denzel Washington, o próprio, não sei, tá? Mas parece que o próprio, como é que era? O cara lá que fez lá o Dança com Velozes e Lobos lá. Furiosos. Não, o Dança com Lobos lá, caramba, esqueci como é que é o nome. Ô, Mel caramba. Gibson?
Mel Não, né? Gibson, Mel Gibson. que tá... Eu vi um estudo que ele teve até um estudo com o adventista, cara. Então, Você já que viu ele algum tava... relato assim? Ele que eu estudou a vi. Bíblia com o pessoal adventista nos Estados Unidos e tal. Ele vai lançar o Paixão de Cristo 2, né? Falando sobre a ressurreição, né? O evangelho vai ser pregado, cara. Entende? Sim, tá aliado com o Trump, e esses caras mais velhos estão alinhados para restaurar Hollywood, sei lá, né? Como... Cara, e assim, né? Eu não sou do tipo alarmista, eu não sou do tipo sensacionalista. Olha, o Trump, não sei o que. Cara, pode ser o Trump, pode ser a Trumpa, pode ser o caramba que for, não interessa. Presta atenção no que está acontecendo, entende? Porque as Cara, pessoas uma elas coisa ficam tão focadas no fulaninho que elas esquecem de prestar atenção no que está acontecendo. Léo, essa lei Majestic, sabe essa lei? Os caras falam que é a morte financeira da pessoa. Talvez essa lei possa ser usada futuramente, né, com algumas adaptações. Pode, cara, Já tem pode. 200 pessoas ou 600 pessoas, 600 e poucas pessoas já no mundo que sofreram essa restrição, é a mesma que estão colocando ali. Essa mesma lei que hoje a gente vai ficar alegre porque pegou um Alexandre de Moraes da vida, amanhã depois é essa lei que Mas pode vir contra a gente, né? Ninguém vai poder comprar e vender, é tudo porque a pessoa não pode ensaio. fazer isso. É tudo ensaio, né? É aquilo que eu falei para vocês, assim, para mim a pandemia foi um belo ensaio, né? Do tipo, um belo dia, de repente, o mundo inteiro falou, pronto, ninguém mais pode sair de casa, acabou. E se você sair, você tem que provar que você tomou a vacina. De novo, eu não estou falando a favor ou contra a vacina, não é esse ponto. Mas é só para você ver que basta um tique e tudo aquilo que as pessoas achavam que nunca poderia acontecer, acontece. Rapidinho. Né? Então, Apocalipse 13, 14 e 17 diz o seguinte, ó. Quer que eu leia, Léo? Estou com aberto aqui. Pode ler, pode ler. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada, e viverá. E ele tinha poder de dar a vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a besta fossem mortos. A imagem da besta fossem mortos. E ele fez com Vai lá, até o 17, vai lá. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Muito bem. Então, assim, a Bíblia, ela fala muito bem sobre a questão da marca da besta, e ela fala sobre a mão direita. Nós já estudamos por que mão direita, porque normalmente as pessoas são destras, e essa é a sua mão de habilidade, né? Se o cara principalmente no tempo de Jesus, onde as pessoas eram basicamente de produção manual, seja carpinteiro, marceneiro, escultor, tecelão, ou agricultor, a mão direita era o sustento dela. Então a marca naquilo que te sustenta, a mão direita, ou na testa, porque na verdade, mesmo que na verdade eu concordo muito com isso, e isso vem na minha testa. Na minha mão direita eu não concordo, mas para conseguir continuar trabalhando eu vou assinar isso daqui. Né? Então eu tenho a marca na mão e a marca na testa. Então olha só. Então diz aqui que todo mundo que não adorar a imagem da besta, né, vai começar a sofrer sanções. Não é de uma hora para outra que as pessoas vão sair correndo para matar os outros. Não. Vai ter um período aí de discussão, vai ter um período onde as pessoas vão falar que, olha, né? Inclusive, Ellen White fala que no momento em que acontecer o decreto dominical, ainda não é o decreto de morte. Mas quando acontecer o decreto dominical, você, vaza da cidade. Porque quem continuar na cidade vai ter muito mais problema.
Então, quando aconteceu o decreto dominical, não o decreto de morte ainda. O decreto dominical é para você ir para a cidade, sair da cidade, ir para o campo, vai plantar sua batata, vai plantar seu arroz, vai ficar quietinho lá, porque a coisa vai começar a degringolar. E quando sair o decreto de morte, ela fala assim, ó, sai daí, vai para a montanha. Desaparece. Entende? Inclusive, eu acho interessante porque a família da minha esposa, eles têm uma visão meio romântica, assim, meio romantizada do tempo do fim, né? Fala assim, não, vamos comprar um pedaço de terra, quando chegar o tempo do fim, a gente já tá lá a gente tá lá no sítio, esperando Jesus voltar. Eu falo, galera, acho que vocês não estão estudando direito, não. Porque o negócio, quando eu pegar lá, você acha que ninguém vai saber que você é daquele lugar ali, que você é adventista? Você acha que ninguém vai chegar lá? Você acha que eles vão ficar esperando Jesus voltar, todos de braços abertos, né, olhando para cima? Esquece isso, conversa. Vai estar o pai de um lado, o filho do outro, a filha do outro lugar. Um vai ver o outro, um vai estar na caverna, o outro vai estar pendurado. Meu amigo, não vai ser bonitinho, não. Não vai ser bonitinho, não. Então, assim, né? É importante a gente entender, porque nesse momento vai ter o decreto de morte, cara. Entre o decreto, Ellen White, inclusive, fala assim: entre o decreto dominical e o decreto de morte, nós não sabemos quanto tempo. Nós não sabemos quanto tempo. Mas uma coisa nós sabemos: a coisa vai degringolar rápido. A tal ponto de colocarem a culpa naqueles que guardam os mandamentos de Deus das coisas que estão acontecendo na Terra. Então, é mais ou menos hoje, de novo, para mim é tudo ensaio, o que os esquerdistas, né, ou aqui no norte que eles chamam de left wings, os wokes, eles fazem assim, não, você é o culpado da nossa nação tá dividida. O cara tá lá indo para a igreja com a Bíblia, com as crianças. Você que é o culpado do nosso país está dividido, do nosso mundo está dividido desse jeito. Você com o seu conservadorismo, não sei o que, seu nazismo, não sei o que. O cara tá indo pra igreja, levando os filhos dele, tá cuidando da vida dele, e ele é o culpado. E tem um monte de gente que fala, é isso mesmo, vamos cancelar você. Né? De novo, vocês verem como é que isso tá cada vez pior, né? Não estou querendo julgar se é ou não é, não estou do lado dele, não é isso. Mas o caso do Daniel Alves, né? A justiça descobriu que, cara, essas provas são insuficientes, não tem base, não se sustentam. E agora, quem devolve a vida do cara? O cara. E agora? É verdade, velho. Quem devolve a vida dele? O cara era atleta de elite, jogava em times grandes, seleção brasileira. Agora o cara não pode nem sequer sair de casa sem ser xingado. Entende? E aí? Ou Não, mas não é só seja, isso, né? É o tempo, né? Que ele já tava no fim de carreira, mas ele ainda tinha uns 4 anos ali que ele podia jogar bola, né? E podia fazer alguma sim. coisa. E outra coisa, né? Eu já até vi o negócio que era o Neymar que tava pagando advogado pra ele, tava pagando as coisas. O cara já perdeu tudo, né? Ou seja, e aí é um ponto, né? Ou seja, primeiro veio o cancelamento, a acusação, e depois veio o julgamento. Olha só. Primeiro a gente te ferra, depois a gente vai ver se tem razão ou não. Então, para mim, de novo, para mim isso é tudo ensaio, cara. Porque hoje o que tá virado para um jogador de futebol, que, de novo, eu não tô dizendo que ele não aprontou, tá? Eu não tenho como saber. Eu não tô dizendo isso. Mas essa cultura, ela vai simplesmente fazer assim, ó, ela vai virar. Entende? Ela vai virar. Então, Apocalipse 13, 14, 17 que você leu ali, aí a gente tem ali, ó, 2 Coríntios 11, 14. Quem tá com 2 Coríntios 11, 14? Você que falou que ia ler, Dinei? Tá no mudo? Tá. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás, né? Então, 2 Coríntios está falando que o próprio Satanás ele vai se transformar em anjo de luz.
E aí está o grande engano de Satanás, né? Que se fosse possível, ele enganaria até os eleitos. Qual que é o grande engano? Ele vai vir como um anjo de luz, parceiro, e vai fazer coisas maravilhindas. Vai curar gente, vai andar sobre água, vai fazer com que as pessoas parem de brigar, vai falar da Bíblia, vai falar de amor, vai falar de paz, vai falar de segurança, vai curar a gente. E as pessoas vão falar, meu, esse aí é divino. Olha só quanta coisa boa. Tessalonicenses 2:8, acho que é mais ou menos isso aí que você falou. Ó. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano e injustiça aos que perecem, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, ele vai enganar, ele vai querer enganar. Aí você vai falar pro seguinte, cara, imagina o seguinte, tá? Olha só. Mano, eu quero que a gente focalize mesmo. Desce lá o tal do anjo que as pessoas ficam meio saber. Alguns falando que é de Satanás, alguns falando que não é. Aí desce o tal do anjo lá. Aí ele vai ali na África. Faz chover pão. Alimenta um monte de gente. Faz crescer água no lugar. Para que eles nunca mais tenham sede. Aí ele desaparece. Aí ele aparece lá no Oriente Médio. Andando. E ele começa a fazer parar a guerra de Israel com Palestina, né? Ele anda, aí você vê israelense e palestino de mão dada, falando: olha, que bom, nós temos aqui o Messias que nós aguardávamos, o enviado. Vocês podem acreditar que ele é enviado de Maomé, não tem problema, de Alá. Nós acreditamos que ele é enviado de Yeshua, mas ele está fazendo bem. O nome não importa, porque olha só, nós estamos aqui vivos, felizes e cantando We Are the World, todos juntos. Aí você vai falar para um cara: não, cara, isso aí é Satanás. Ele falou: mano, você tá louco? Olha o que o cara fez. Como assim, Satanás? Você tá doido? O cara foi lá, alimentou, matou a fome naquele lugar da África, acabou com as guerras, salvou um monte de vida, fez um monte de coisa boa. Você tá falando que isso é Satanás? Satanás não é assim, não, meu. Satanás quer a guerra, ele quer a destruição, ele quer o caos. Pois é, não é? Aí quando todo mundo tiver muito feliz com as coisas que ele está falando, ele vai lá e dá o quê? Dá o poder para a imagem da besta. Fala assim: não, esse aqui tá certo, não tem que guardar mandamento, nada, não. Você não tem que fazer nada de que tá. Essa coisa da Bíblia é antiga, esquece isso aí. Jesus veio e acabou com tudo isso. Ele pregou a lei na cruz, agora você não precisa. Tá tudo certo, as pessoas vão. Êêê! Aí vem uns retardados, um povinho bem michuruco, que fala assim: não, a lei de Deus é eterna. A gente tem que continuar guardando. Aí o povo fala: vamos cancelar essa galera aí, meu. O cara tá falando mal do outro ali que tá salvando um monte de criança. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É bom que a gente tenha uma noção de que não vai ser um negocinho do tipo: nossa, é óbvio que isso é Satanás. Não, cara, não. Porque se fosse possível, ele até os escolhidos ele ia enganar. Entende? Então, aqui diz, né? Satanás ele vai tentar imitar a volta de Jesus, fazendo-se passar pelo próprio Cristo. O Espírito vai ser derramado e vai capacitar os cristãos sinceros a anunciar a última mensagem de advertência. O evangelho ele vai ser pregado para todo mundo e cada pessoa vai ter oportunidade de tomar uma decisão a favor ou contra Cristo. Um decreto será firmado obrigando a todos os moradores a receber a marca da besta ou adorar a sua imagem. E aí vem uma pergunta, né? O que ocorrerá quando Cristo encerrar sua obra mediadora no santuário celestial? A gente já sabe, né? Mas vamos lá. Apocalipse 15:6.
Apocalipse 15:6 diz o seguinte: E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Por que linho puro? Porque esta era as estolas que os sacerdotes usavam para oficiar no templo. E aqui, o que ele quer dizer? Por que os anjos estão? Então eles estão intercedendo? Não, meu amigo. A gente tem que entender um pouquinho de história. Antigamente, quando um mensageiro ele ia em nome do rei, ele ia com alguma coisa. Ele poderia ir com o cetro do rei, ele poderia ir com o anel do rei, ele poderia ir com o estandarte do rei, ele poderia ir com a roupa do rei. Exemplo disso, você vê na história de Esther. Na história de Esther, como é que era o nome lá no Abinadab? Como é que era o nome do cara lá? Mordecai. Mordecai, que queria matar, mas qual que era o nome do que foi levado? Orelha de Amã, né? Que fala que come a festa do Purim lá. Amã. Amã, então tá. Eu falei Abinadab, mas não. Então, o Amã, né, foi levado lá como? Com a roupa do rei, com o cavalo do rei, representando o rei. Tá vendo? Então, então, quando você lê aqui que os anjos estavam vestidos com as vestes de linho, é porque eles estavam. Se você pega Apocalipse 1, você vê que Jesus estava com essa roupa. Porque ele era o sumo sacerdote. Ué, então por que você tem anjos que também estão com estolas sacerdotais? Porque eles vêm representando a Cristo. Assim como Amã representava o rei, assim como outros antigamente representavam os reis e seus senhores usando as roupas dele. Né? Hoje não faz muito sentido pra gente. Por quê? Porque roupa é um bagulho banal, né? É banal. Hoje roupa é banal. Mas antigamente a roupa era um negócio que até identificava a pessoa. Tanto é que quando Jesus morreu, os soldados eles estavam disputando entre eles o quê? O manto, né? A túnica de Jesus, por quê? Porque era uma túnica boa e caracterizava Jesus. Eles ficaram discutindo lá quem que ia pegar. Entende? Então, assim, era uma coisa, não era normal. Você não tinha 55 pares de tênis, 13 tipos de roupa, né? Não, você tinha uma, e se você fosse mais ou menos, você tinha duas, uma para ir na Samuel igreja. até comentou, falou assim, olha, eu tenho esse lenço aqui que é de quando eu nasci. Né? Imagina, É tinha, sei lá, 190 anos. Eu tô brincando, ele não viveu 100 anos, mas, pô. Mas vamos lá. Então, olha só. Então, ele é Apocalipse, né? Que a gente 15:6. O que ocorrerá quando Cristo encerrar a sua obra no santuário celestial? A gente já leu ali. Apocalipse 15. Opa, fui para Hebreus. Não sei porque que eu fui para em Hebreus, mas então 15:6. Né? Então a gente leu aqui: os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingido à altura do peito, com fino ouro. E o 16:1 diz que então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia a 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Né? Então ali começaria as 7 pragas. Então, após o evento, o primeiro evento após Jesus deixar o santuário, porque acabou a intercessão, será o derramamento das 7 pragas. A ira de Deus se manifestará através delas. A Bíblia nos diz que isso acontece porque os pecados da Babilônia se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A queda das últimas pragas são a prova visível que Jesus não está mais no santuário e que o caso de todos os habitantes da terra já foi decidido para a salvação ou para a perdição eterna.
Aí tá aqui, ó. Leia os textos abaixo e relacione as colunas de acordo com os eventos que ocorrerão depois do fechamento da porta da graça. Então, uma coisa é antes. E aí tem o depois. Então, eu vou pegar aqui Apocalipse 12, 1. O Lucas pega... Nossa, o 16, do 1 ao 21, você vai ler pra caramba. Problema seu. E... Então, eu pego Daniel 12, 1. Você pega Apocalipse 16, de 1 ao 21. E o Ednei pega Apocalipse 1, 7. Então, eu já estou aqui, ó, Daniel 12, 1. Posso ler? Pode. Então, tá. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. E haverá, então, um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar o Espírito escrito no livro da vida. Vamos lá. Apocalipse 16, de 1 ao 21. E eu ouvi uma grande voz sair do templo dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoraram a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como o de um homem morto. E toda a alma vivente morreu no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és e que eras e serás, porque tu julgastes assim. Porque eles derramaram o sangue dos santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos. E ouvi outro vindo do altar dizer: Ainda assim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor, e blasfemavam o nome de Deus do céu por causa das suas dores e feridas, e não se arrependeram dos seus atos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. E eles o reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas, e caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Então você está vendo que ali é o fim, né? O que é interessante entender aqui? Você viu que tem depois, quando saiu o sétimo, a 7ª praga, saiu a voz dizendo o seguinte: está feito. Essa é a mesma frase que Jesus usou quando ele morreu, né? Ele falou: está feito, está consumado. Acabou.
Ou seja, quando a gente foi estudar Daniel, quando a gente foi estudar Apocalipse ele tem justamente a explicação disso aí tudo, né? Mas a última praga, essa sétima praga, é justamente a volta de Jesus. E aqui está dizendo o quê? Que essas pedras, né, que cairiam do céu na volta de Jesus, as pessoas iam ser atingidas e iam até continuar blasfemando contra Deus. Ou seja, cara, Deus falou mesmo que o injusto vai continuar injusto e o justo vai continuar justo, não é? Nossa, me atingiu uma pedra de quase 1 quilo aqui, eu quase morri. Graças a Deus que eu não morri. Nossa, que como Deus é bom. Não, ele vai falar assim, maldito, desgraçado, Sim. tá me matando, jogando essas coisas aqui. Deus já sabia, né? Então vai continuar. Então olha só, a gente leu aí o Apocalipse 16, do 1 ao 21. Leia aí Apocalipse do 1:7, por favor, Ednei. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Ok. Ou seja, né? Mais uma vez, todos vão ver ali. Naquele momento, todo olho verá. 12:2. Muitos dos que dormem do pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que foram é só o 2, eu já estava lendo outro. Então está dizendo que o quê? Pessoas vão ser ressuscitadas, como o próprio Ednei confirmou aí. Todo olho vai ver. Algumas pessoas vão ser ressuscitadas para ver Jesus voltar. Até aqueles que transpassaram Jesus. Né? 4:16. 1 Tessalonicenses, manda aí. Porque o nosso Senhor descerá do céu com brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, vai ter a trombeta, vai tocar, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e vão ver Jesus voltar. Olha só. A volta de Jesus dá início ao qual período de tempo? Apocalipse 24. Apocalipse 24. Qual E período? ouvi tronos, e assentaram-se sobre ele, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Muito bem. Então inicia o milênio. Então Paulo declara que Jesus voltará para buscar aqueles que amaram a sua vinda. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Eu não lembro se aquele mapinha que a gente estava estudando, ele tinha o... Deixa eu arrastar esse negócio para cá. Ele tinha o quadro lá. Deixa eu ver se ele tinha o quadro. Não tem. Ele acaba na segunda vinda aqui. É que depois da segunda vinda você tem alguns eventos ali, né? A prisão de Satanás, o milênio, os santos que sobem e tudo mais, que a gente até chegou a ver isso aí. Os santos sobem, ficam com Cristo no milênio, eles vão ser... eles vão julgar a terra e os anjos, né? Que está escrito lá. E durante esse milênio vai ser comprovado que o que Deus... A sentença que Deus deu, porque falou, ó, ninguém se salva, ninguém se perde. Certo? Acabou, a partir de agora. Aí vai estar escrito no livro da vida. Será que Deus não cometeu alguma injustiça? Será que alguma daquelas pessoas que ficaram lá na terra e morreram na volta de Jesus, eles não se arrependeram no fim mesmo? Será que não teve nada ali que invalidou, que passou por alto, que de repente ele não viu? A gente vai ter acesso ao livro da vida deles. E aí a gente vai ver. Realmente.
O Léo não tá aqui por causa disso. Né? O Joãozinho, a Joãozinha não tá aqui por causa disso. Tá aqui, ó. É um registro fiel, né? Então, Paulo declara que Jesus voltará para buscar aqueles que armaram a sua vinda. E segundo Timóteo, né? Jesus aparecerá nas nuvens dos céus e ressuscitará os salvos que estiverem mortos. Eles se unirão aos salvos vivos e subirão ao encontro de Jesus nos ares. Jesus levará os remidos para a casa de seu pai e juntos reinarão por 1000 anos. E aí, né? Não sei porque que ele gostou tanto de fazer coisinha de correlação aqui, né? Não teve nenhum momento isso. Agora nesse capítulo ele já fez 3 vezes. Mas vamos lá. Leia os textos abaixo, relacione colunas de acordo com os eventos que ocorrerão. Então, vamos lá. Léo, vou pegar Oi. o Apocalipse do 5 ao 9, mais fácil. Do 5 ao 9? 20 do 5 ao 9. Não, então não. Porque ó, você tem o 20, o 5, você tem o 27. Ah, tá. Entendi. Então tá, então deixa eu ler o 21 aqui e o 21, 2. Então o 21 diz o seguinte: então vi novo céu e nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e já não existe mais o mar. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Vai, lê aí. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E, quando completasse os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para juntar em batalha, cujo o número é como a areia do mar. E eles subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. Então vamos lá, só para a gente, né, de forma resumida aqui. Jesus vai voltar depois dos 1000 anos. Satanás, que estava preso aqui dentro sem poder sair, ele é solto mais uma vez. Os ímpios são ressuscitados na segunda ressurreição. E Satanás vê aquele monte de gente. Ele fala assim, e a cidade santa vindo, né? Ele fala assim, ó, galera, a gente é muito mais do que eles. É assim, muito mais do que eles. Vamos lá, vamos tomar isso aí, porque a vitória é nossa, não tem nada a perder. E aí, nesse momento em que eles se levantam, né, desce fogo do céu e os consome. Nesse momento acontece a profecia que alguns chamam, né, de Hades, né, onde você tem aí o fogo consumidor. É aí que acontece o fogo consumidor. Você percebeu que em nenhum momento a gente leu na vinda de Jesus falando sobre fogo consumidor? Você viu? Não fala. Fala das pedras, fala da saraivada, fala que as coisas iam estar destruídas, fala de terremoto, fala de maremoto, fala de um monte de coisa, mas não fala de fogo consumidor. Por que não fala? Porque o fogo consumidor é só na vinda da cidade santa. Ô, Léo, Quando ele... Oi. Satanás, ele sabe que vai perder a guerra no final dos tempos? Ele já sabe que ele perdeu. Ele sabe, né? Mas ele, até hoje, ele vende para os seus súditos de que os 1000 anos vai ser reinado por eles. De que eles é quem vão herdar a terra. Entendeu? Entendi. Também gostei de um ponto de vista, né, que ele fala, né? Ai de vós da terra, né? Desceu grande ilha, sabendo que pouco tempo de resta. Então, Jesus já está escrito em Apocalipse, né? Desceu com grande ilha, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele já então, sabe, o diabo sabe. Mas teve um ponto de vista também que ele falou, que eu gostei, acho que até comentei já, que o cara falou assim, olha, se ele, com o maior número que ele conseguir levar, ele diminuir também um pouco o castigo dele, tipo, pô,
Se eu não aceito Cristo e eu nego, quem vai pagar pelos meus pecados sou eu. Agora, se eu aceito Cristo, os meus pecados estão sobre o bode Azazel, que seria ele. Então, ele é ele que está lá no deserto, que vai solto no deserto. Então, quando É, nós nos convertemos, uhum, o pecado, de certa forma, está sobre ele. E ele não é. quer, ele não quer isso, ele quer que cada um. O que eu entendo, assim, eu entendo essa visão também, e ele é sim um covarde, porque o papel dele não, o objetivo dele não é ser justo e nem ser como é que eu digo assim, fair, como é que é fair, assim, ele não quer ser equilibrado, né, de forças, ele quer acabar logo, ele quer detonar. E quando ele começa a fazer isso, você percebe o quê? Que ele vai fazer de tudo para que ele fira o máximo de pessoas que para o lado de Cristo possível. Porque a briga dele sempre foi com Cristo. Sempre. Então, assim, quanto menos pessoas ele conseguir que vão para Cristo, mais ele fere a Cristo. Porque, cara, para pensar um pouquinho. Nós temos aí, né? No caso do Lucas, não, né? Mas eu e você aí, Ednei, a gente tem dois filhos, né? Cada um. Eu tenho dois filhos, você tem dois filhos. A gente conhece os nossos filhos, a gente ama os nossos filhos. E a gente quer que os nossos filhos vão pro céu, cara. Sim. Certo? E se eles não forem, por algum motivo, ou se eu não for e eles forem, vai ser uma tristeza enorme para eles. Mas também uma tristeza muito grande para Cristo. Porque Cristo morreu por mim, por você. Ele morreu por cada um individualmente. Ele sabia o nome de cada um. Ele falou, eu tô te dando essa oportunidade. Olha, o mais difícil eu fiz. Aí eu vou lá e nego e morro. Ou seja, cara, Satanás sabe que cada alma que ele ganha é um tapa na cara de Cristo. Entende? E, querendo ou não, vai ser um vazio ali, né? Porque Jesus jamais vai se esquecer de Cara, eu cada pessoa que imagino se perdeu, né? isso. Por isso que eu tô falando. Exatamente, ele conhece o nome e a vida de cada um que vai se perder, cara. Imagina isso, carregar isso por toda a eternidade. Entende? Por quê? Porque as feridas nas mãos nunca vão sair. A ferida do lado nunca vai sair. A ferida na fronte nunca vai sair. E para que nós nos lembremos de que nós causamos isso a Cristo. Agora imagina só na cabeça dele todas aquelas pessoas que negaram ele, que perseguiram ele, que eu assisti um, não é podcast, um corte de um cara falando um negócio absurdo, absurdo. Ele falando assim, porque eu não pedi Cristo para morrer por mim. Eu não queria que ele morresse por mim. Ah, ele morreu por você, você tem que aceitar. Eu não tenho que aceitar nada. Eu não pedi para ele fazer isso. Ele fez porque ele quis. Agora eu tenho que ser grato porque ele morreu por mim. Eu quero que você dane. Caraca. O cara falando isso em podcast. Entende? O que eu tô querendo falar com isso? Cara, imagina a dor de Cristo. Falar assim, cara, eu morri por esse cara. Eu dei oportunidade para ele, eu fiz tudo para ele, eu amei ele o suficiente de de deixar o céu, descer nesse mundo vagabundo que a gente tem aqui, viver essa vida lixo que a gente tem. Você acha que o céu não era melhor? Entende? Para depois no fim ser morto e as pessoas pelas quais ele morreu falarem isso dele. Então, assim, mas Jesus não fica triste. Que não fica triste, caramba? Que doideira é essa? Quando diz que haverá, né, e haverá felicidade no céu e que o mal não se levantará pela segunda vez, por que o mal não vai se levantar pela segunda vez? Ele vai fazer o quê? Vai pegar e vai fazer um tipo um MIB, vai zerar nossa mente e nós nunca mais. Não, cara, não é isso não.
a gente vai lembrar das coisas que nós, por um bom tempo, nós vamos lembrar das coisas que nós fizemos e que causamos a Cristo. Mas Cristo vai carregar as marcas por toda a eternidade. Esses dias eu tava orando, Léo. Aí, pá, tava orando assim, né? Eu falei, poxa. E no meio, assim, comecei a pensar sobre a visualização, sabe? Às vezes a gente faz a visualização daqui 5, 6 anos. Aí eu orando, daqui a pouco eu me imaginei lá no céu, tipo, há 1000 anos na frente, tipo assim, agradecendo, tipo assim, por não ceder às minhas vontades e tal, por não, pô, obrigado por, tipo, não prostituir de novo, não adulterar, não ter maus olhos, cara, tipo, o cara, Dinei, valeu, cara, cada sacrifício, Cara, cada isso é um. lágrima, Mas cada você isso, sabe cara. que. Aí eu fiquei assim um tempão, assim, e tal, bem numa viagem bem doida, assim. Não, mas não é doido, não, porque Ellen White diz Cara, que se nós meditássemos na morte de Cristo e no que ela nos traz, nós almejaríamos muito mais o céu do que nós almejamos hoje. tipo, Entende? e ultimamente também tava, principalmente nesse último mês, assim, que eu passei um pouco que eu estudei um pouco menos. Daí, claro que eu voltei, tá, na atividade, assim, e tal, mas tipo assim, o versículo, né, busca em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Nem a segunda parte, né, que vai ser acrescentada, não, nem isso, só quero isso. Busque em primeiro lugar isso. Aí você pensa em fazer alguma coisa, prosperar nisso, prosperar. Não, busque em primeiro lugar isso. Cara, Ame Deus, ame o próximo. Tudo, tudo olha, depende disso. eu falei, até falei que depois eu falei, nossa, será que o cara entendeu? Será que o cara, sei lá, tá me achando um retardado? O negócio lá do processo que tá falando, quando eu tava conversando com o meu advogado, eu falei, cara, eu não quero nada disso, não, o problema não é esse, cara, eu falei pra ele assim, meu mundo Ah, nem mas é, o cara não vai entender, né, meu irmão? eu falei, não, então, mas eu falei pro advogado assim, meu mundo nem é esse, eu tô aqui de passagem. Acho que ele ficou olhando pra mim, tipo assim, mano, o que esse cara tá falando? Cara, Entendeu? sabe o que eu falei eu tava falando pro cara da empresa lá, não, tem que fazer assim pra ganhar não sei o quê. Faz isso, faz isso. Eu falei, cara, pelo quê, cara? Pelo quê? Tipo, 73 anos, acordando 1 hora da manhã, trabalhando até 9 horas da noite. Pra quê, cara? Pra quê, mano? Tipo assim, Vai não é isso que acabar. eu quero, não, cara. Não dá pra mim, não, velho. Tchau, eu tô indo embora. Vou fazer do meu jeito, eu tô indo embora. Cara, não é isso, não, mano. Tá errado. Tá errado, chega. Tudo aquilo que a gente que põe em primeiro lugar é Deus, nossa, é Deus, né? Não adianta. Ah, e outra coisa, o cara coloca tudo, a pessoa coloca, tipo assim, ó, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tem Deus. Tem um tempinho, vai orar, tem um tempinho, não vai orar ali, sabe? Tem um tempinho, lê a Bíblia, coisa, mas na hora que ele volta pra cá, não pratica. Sabe? Não pratica mesmo. Tipo, pô, parece que é uma pessoa aqui e aqui ele é outra na hora do trabalho, né? Aí ficou analisando assim, tava analisando se já a pessoa trabalhando, falei assim, cara, o cara trabalha, 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 mas daí passa o dia reclamando, o dia xingando, o dia maltratando as pessoas e tal. E consequentemente, o trabalho que o cara faz, porque trabalha mesmo, ele é trabalhador, mas tipo assim, não vira, sabe? Tipo assim, na hora dele receber um dinheiro, dá errado um negócio, já enrola mais 15 dias. Nesse que enrola 15 dias, paga um monte de juros, um monte de multa em outros contratos. Chega os negócios chegam quebrado, vem errado, vai entregar. Eu fico ficando olhando, sabe, aquele turbilhão de problema. Parece que tá correndo só atrás da sombra, né? Eu falei assim, caraca, mano, e tem tudo, tipo assim, tem tudo que eu digo assim, tem acesso à palavra, tal, uma Mas pessoa, sabe o que é, Ednei? aí, Às vezes a gente esquece o básico. Qual que é o básico? Deus nós temos que buscar a Ele para sermos mais parecidos com Ele, hum, entende? Não por interesse. Tem uma música aquela música que eu toquei lá pro, pro Vini, né? Se meu povo, que por mim meu, se chama,
se buscar mais a minha face ao invés das minhas mãos. A galera busca só as mãos de Deus, as bênçãos, as coisas que Deus faz. Mas elas não querem ser igual a Cristo, igual a Deus, que negava o próprio eu, que negava as coisas que era de prazer para seguir o que Deus quer. Entende? E aí que está a perseverança dos justos. Qual que é a perseverança dos justos? Vou continuar fazendo o que Deus me pediu, independente se isso vai ser bom para mim ou não. Entende? É aí que está a diferença, cara. Por isso que Jesus falou, o que adianta você amar quem te ama? Isso é moleza, isso é muito fácil. E agora ora pelo cara que te fez exatamente. mal. Ora pela pessoa que não deixou você receber um emprego, um contrato, Léo, maior. Cara, foi um negócio muito difícil, mas eu coloquei o fulaninho na minha oração, entende? Sim. Mas é o quê? Porque Deus falou o seguinte, você tem que fazer isso. Se você quer ser igual a mim, você tem que fazer isso. Porque sou eu que estou pedindo. E pode deixar que a vingança é minha, mas o seu papel é ser igual a Cristo. Então, olha só, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador tem seu nome registrado no livro da vida. Um dia, esse livro vai ser aberto. E somente os inscritos nele receberão a vida eterna e a coroa da vitória. E aí aqui, né, tá dizendo quais palavras foram ditas pelo anjo a Daniel. Para a gente terminar aqui. Daniel 12, 4 e 13. Daniel 12, 4 e 13. Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão para a frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Deixa eu ver o 13 agora. Uhum. Porém, segue tu o teu caminho até o final, pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias. Muito bem. Então, o que ele está falando aqui? Imagina se eu ouvir isso do próprio anjo Gabriel, né? O que ficou no lugar de Lúcifer lá. Falou assim, ó, fica em paz, você vai morrer, mas o que é seu, você está garantido na vida eterna. Você está garantido. O seu está guardado. Cara, imagina isso, cara. Que maravilhoso, cara. Ai. A pergunta é, algo Até eu mais... dormiria agora bem feliz agora. Nossa, algo mais Ei, valeria não, a eu não pena? dormiria. Tchau. Vai embora, já era. Como se eu não me engano, né? Isaac Newton disse, posso estar errado quem era o cientista, mas a frase era essa: se o que está na Bíblia é mentira, não importa, porque é mentira mesmo. Mas se o que está na Bíblia é verdade, nada mais importa. Léo, você viu o negócio que eu te mandei, um vídeo e um livro de 1657? Ah, eu vi esse videozinho. Eu O vi. vídeo é de um pastor. Cara, eu vi partes do livro e daí eu vi o vídeo do pastor. Cara, ele. Mano, é de 1657. O cara tinha descoberto o sábado. Um padre anglicano lá, o cara descobriu sobre a verdade dos tempos do fim, o cara entendeu o livro de Daniel, cara. O cara Então, conseguiu associar, assim, pelo que ele explicou, né? Tipo, dentro das limitações dele, né? Porque, obviamente, ele não tinha toda, porque a revelação ela veio somente em 1840, ali naquela região. Mas ele por quê? fala da marca da marca que seria o domingo, ele entendeu, pá. Sim, mas isso não foi descoberto na época da profecia de Daniel lá por Guilherme Miller. Isso já vinha. O próprio Martinho Lutero, na época, ele já estava falando que, tipo assim, tem caroço nesse angu. Quando você começa a estudar a história de Lutero, ele começa a perceber de que a igreja estava fazendo, na verdade, a perseguição que estava escrito que a imagem da besta que o dragão ia fazer. Agora, qual que é o ponto importante aqui? Voltando ao que você falou. A profecia de Daniel diz aqui, né? Ó, diz exatamente isso. Falando que
muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento iria se multiplicar. Ou seja, o que é multiplicar? Ele ia aumentar. Então, o que antes era dito, não, isso é encoberto para nós. Isso nós não sabemos. Deus não diz, isso é encoberto, são coisas secretas. Algumas pessoas elas iam começar a esquadrinhar a Bíblia e eu falar assim, opa, peraí, não é tão secreto assim, não. Né? Só que a luz plena, ela veio somente depois da profecia do livrinho. Que no começo era doce como mel e na barriga foi amargo como fel. Ali se cumpriu a profecia de que agora vocês têm um pleno conhecimento. Por quê? Passaram por um perrengue gigantesco, né? Ficaram super felizes, passaram por um perrengue gigantesco e agora você não tem nada mais na Bíblia que não seja revelado. Entende? Então, assim, o anjo Gabriel ordenou que Daniel selasse o livro até o tempo do fim. Então, de novo, as pessoas elas iam ler, mas a plena crença, a plena convicção, o pleno entendimento só viria depois do tempo do fim, né, que acontecia em 1798. Quando muitos estudariam a ciência, ou seja, o conhecimento desse livro se multiplicaria. Então Gabriel deu a Daniel a certeza de que a sua recompensa estaria garantida, que ele descansaria, ou seja, morreria, mas ressuscitaria para receber a vida eterna. Beleza? Tranquilos. Boa. Muito bom. Vamos fazer então a nossa oração. Vou pedir para o Lucas fazer hoje, por favor. Beleza? Santo Eterno Pai, Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos deste, Senhor, de abrir a Tua palavra, Deus. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Amém. Te peço, Senhor, uma bênção especial na vida do Ednei, na vida do Léo, na minha vida. Que o Senhor nos guie, Senhor, nos dando a certeza, Pai, de que estamos no caminho certo, Senhor. Que não erramos o alvo, Pai. E que Tua presença, Senhor, esteja conosco na vida das nossas famílias, no nosso trabalho, nas nossas ações. E que tudo aquilo, Pai, que nos afasta de Ti, Senhor, eu te peço humildemente, Senhor, que o Senhor afaste das nossas vidas, Pai. Deus, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, obrigado aí, viu, pela companhia. Muito Beijo obrigado. no coração de vocês aí. Obrigado, obrigado, Lucão. Valeu, obrigado, Léo, valeu, Dinei. Obrigado, Tchau, Léo. tchau. Tamo Valeu. junto.